Tudo bem, pessoal? Então, nossa próxima aula agora é sobre o Barroco, né? Como eu comentei com vocês, a literatura colonial brasileira, ela vai ser dividida em três escolas literárias, ok? Nossa segunda escola literária, então, é o Barroco, ou conhecido também como seiscentismo, né? Que é de uma escola literária de 1600. Vejam que até hoje o Enem cobrou uma vez só o Barroco com esse nome, seiscentismo, o que acabou confundindo muito dos candidatos. Ok, então, eu gosto sempre de representar, ou começar falando do Barroco, lembrando de uma balança, tá? Mas por que o símbolo da balança? Porque no Barroco, o homem está vivendo algumas dúvidas. Então, nós vamos ver um pouco desse contexto histórico, mas nós temos a Reforma Protestante, nós temos outras questões que estão relacionadas ao homem nesse período, e o homem ele está num período de dualidade, de dúvida. Ele não sabe se ele acredita em Deus, ou se ele acredita que Deus não existe e que o homem é passageiro, ou se ele acredita em Deus, se ele acredita no diabo, se ele acredita no mal, se ele acredita no bem. Então, é um período realmente de dúvida para o ser humano, e o homem acaba, então, tendo essa representação no Barroco pela balança. Ok? Então, o Barroco, nós temos esse fundo todo religioso dentro dessa escola literária, tá? Então, aqui eu estou trazendo exemplos de imagens para vocês de igrejas desse período, tá? E uma das coisas que eu quero que vocês olhem, por enquanto, né, para a gente perceber um pouco também, a gente vai usar um pouco disso no Barroco brasileiro, é a riqueza de detalhes dessas obras. Então vejam que as duas capelas, nós temos ali a representação de santos com detalhes, uma coisa bem feita. Então, Barroco, essa ligação que nós temos da arte, nós teremos também na literatura, ok? Então vejam, no século XVII, o ser humano vive em conflito, atormentado por dúvidas existenciais, dividido entre a postura racional e humanista, e uma existência assombrada pela culpa religiosa. Conheça como o Barroco representou essa estabilidade, essa incerteza. Então, nós vamos ver que o Barroco vai representar isso. Toda essa estabilidade, toda essa dificuldade que o homem tem de escolher em qual lado ele está. Ok? Beleza. Então, seiscentismo, século XVI até ali o século XVIII, né? Barroco deriva da palavra espanhola barueco, pérola em forma irregular, e é um período de conflito entre posturas divididas. Nós temos a postura racional, a questão classicista da ciência e humanista, e nós temos a postura religiosa, que ainda é considerada medieval, do homem que acredita que existe um Deus, e aí por diante, ok? E a partir daí, as obras do Barroco vão resultar nessa visão de mundo, o antropocentrismo versus teocentrismo. Mas pensem que o homem comum está no meio de tudo isso. Ele não sabe no que acreditar, ele não sabe no que buscar, se ele acredita ou não que ele deve, nós vamos ver nas características do Barroco, que ele deve aproveitar a vida agora, porque ela é passageira, ou se ele deve ficar quietinho na dele, ser um homem santo, porque lá na frente ele vai viver uma vida melhor, uma vida perto de Deus, e aí por diante. Então o homem vai viver essa dúvida nesse período do Barroco. O Barroco, ele vai ser, além de contraste, nós temos uma época de valores espirituais da igreja, os valores burgueses. Então, é nessa hora que entra esse dualismo, né? Então, eu tenho o valor da igreja, que pede algumas coisas, pede para que eu me cuide, para que eu me santifique, e eu tenho os valores burgueses, né? Que vai falar do amor carnal, que o homem está aqui para crescer, posição social, e aí por diante. E isso, a arte, né? Ela vai tentar conciliar isso. Como fica muito difícil conciliar essas duas visões, o que acontece? Nós teremos, então, o uso das figuras de linguagem nas poesias e nos textos do Barroco para tentar dar conta disso. Vamos lembrar que a figura de linguagem que dá conta desses opostos é a antítese, certo? Então, antíteses, vocês lembraram lá de quando eram crianças, né? Os antônimos, gordo, magro, baixo, alto, antítese para a literatura barroca não vai muito longe disso. Espírito e carne, pecado e perdão, céu e terra, virtude e prazer, Deus e diabo, e aí vai, né? Toda esse mundo de diferenças religiosas, e esse mundo que vai fazer parte do Barroco.
Nós temos na apostila de vocês também, aqui eu vou relembrar, que dentro dos textos barrocos, nós temos duas visões, duas linhas de visão na hora de escrever, na hora de pensar. Nós temos o cultismo e o conceptismo, ok? Cultismo, o que significa esse cultismo? É a riqueza de detalhes. A gente vai perceber que na poesia, nós já vimos na arte, nós vimos no começo aquela imagem que mostrava a riqueza de detalhes, né, dentro das igrejas. Então, esses detalhes, eles acabam indo também para a poesia. Então, nós temos na poesia essa riqueza de detalhes. Então, os autores vão optar por muita figura de linguagem, por uma escolha bem complexa da linguagem poética barroca. Então, vamos pensar, eu gosto de resumir essa riqueza de detalhes, esse cultismo, como a escolha vocabular, o cuidado com as palavras, ok? Cuidado com as palavras, com aquilo que eu vou escolher. No conceptismo, eu tenho um jogo de ideias, que é outra linha do barroco, né? O jogo de ideias, analogias, que nós veremos o seguinte: no barroco nós teremos a poesia e nós teremos alguns sermões do padre Antônio Vieira. Dentro desses dois grupos aí, o Gregório de Matos vai representar o cultismo, né? A riqueza na poesia dele. E o padre Antônio Vieira vai representar esse jogo de ideias, de analogias, né? Essa escolha de palavras, né? Ele vai fazer essa escolha de palavras, mas com que você consiga chegar a uma conclusão. Se a gente pensar em qualquer tipo de sermão, no sermão ele busca que as pessoas que ouviram aquele sermão consigam ter uma reflexão a partir dali. É o que o padre Antônio Vieira vai fazer, ok? Então nós temos representação do barroco na pintura, tá? É conhecido que na pintura barroca nós temos esse conflito entre claro e escuro, né? Ao mesmo tempo que eu tenho, né, pinturas aqui com essas claras, no fundo eu tenho essa escuridão. É assim que eles vão representar o barroco dentro da pintura, esse conflito entre clareza e escuridão. Depois, nós temos também o contexto histórico. O barroco vai acontecer junto com a reforma protestante, certo? Então, Martinho Lutero vai lá denunciar a prática de indulgências, ele acaba pregando as teses lá na Alemanha, e a partir daí começa a reforma protestante. Com a reforma protestante, o homem que era católico, ele começa a se questionar o que vale a pena seguir na igreja, ou o que não vale a pena, ou se vale a pena ou não vale a pena seguir a igreja. Ok? O seiscentismo, né? O barroco é uma arte também que vai estar relacionada às igrejas, né? As igrejas, os santuários, os sermões, tudo isso estava relacionado também ao barroco. Porque o barroco ele vai ter representação na poesia, o barroco vai ter representação nas artes plásticas, e o barroco também vai ter uma representação muito forte na música, tá? Aqui nós temos uma ideia de uma igreja, né? Novamente, o interior de uma igreja. Pensem sempre nessa questão do exagero, mas principalmente nos detalhes. E no Brasil, o grande representante do barroco nas artes será o Aleijadinho, né? Para quem já visitou Minas Gerais, sabe ali que nas igrejas de Minas Gerais nós temos igrejas que foram feitas ali, o interior, pelo Aleijadinho. E aí a gente percebe, né, essa arte sacra, né, essa arte religiosa e com apego em detalhes, tá? O que nós temos aí dentro da literatura, quais são suas características principais? O fusionismo e o culto do contraste. Então, de tentar juntar o céu e o inferno, Deus e diabo. Então, essa ideia de fusão, né? Na pintura, nós temos a fusão entre a luz e a sombra. Na música, a combinação de sons. Na literatura, a associação entre razão e a fé. Então, em cada um dos pontos, nós temos características do barroco nesse período. Ok, nós temos também o pessimismo, a miséria da condição humana, aspectos cruéis e dolorosos e repugnantes. Esse pessimismo, né, essa miséria, ela vai ser representada principalmente pelo Gregório de Matos. Só que o Gregório de Matos, o que ele vai fazer nessa miséria é tentar fazer denúncia, mostrar os problemas, o porquê dessa miséria. Então, por isso que o Gregório de Matos ele é um autor da literatura brasileira extremamente criticado, e eu já vou falar sobre ele. O rebuscamento, né, o jogo de palavras, o uso de figuras de linguagem. É engraçado que quando vocês estiverem acompanhando na apostila de vocês, a obra que inaugura o
barroco no Brasil chama-se prosopopeia. Vejam, prosopopeia já é uma figura de linguagem. Isso representa, mostra como essa escola literária é carregada de figuras de linguagem, né? Então, prosopopeias, paradoxos, antíteses e aí por diante. O rebuscamento, essa palavra, rebuscamento, é a busca de uma palavra perfeita, é a busca de palavras, eu brinco que até palavras difíceis, para que uma pessoa acaba criando ali uma certa dificuldade na hora de entender a poesia barroca. E dentro da pintura, dentro das artes, nós temos essa sensação de movimento, né? Esses detalhes aí dentro das pinturas barrocas. Ok. Representantes dentro da literatura, são os dois maiores representantes do barroco no Brasil, é o que é importante para a gente, se a gente pensar em Enem, se a gente pensar em vestibular, esses dois autores, por exemplo, já estiveram na lista do vestibular da Federal, o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, cada um representando de forma diferente a literatura barroca, mas apesar da apostila trazer outros nomes, né, o Bento Teixeira, ele vem como um cara que inaugura o barroco no Brasil, mas hoje, se perguntar o que é mais importante no barroco, são esses dois autores. O primeiro autor, Gregório de Matos. Então, Gregório de Matos, ele vai ser o representante da poesia, ok? Então, o maior poeta satírico. Vejam só, Gregório de Matos é um cara que não tem papas na língua, então ele vai falar mal de todo mundo. Quero que vocês gravem isso na cabeça de vocês. O Gregório de Matos vai falar mal de todo mundo. Não se enganem pensando, o Gregório de Matos falou mal de político. O Gregório de Matos falou mal na época, ele falou mal dos religiosos. O Gregório de Matos falou mal do cara que não queria... Não, o Gregório de Matos vai falar mal de todo mundo. Por isso que ele é chamado de Boca do Inferno, por isso que ele é exilado, né, nesse período, ele é mandado para Angola. Então, nós temos essas questões do Gregório de Matos de não perdoar ninguém na época, tá? Quais os tipos de poesia que ele vai escrever? Ele vai escrever poesia lírica, ou seja, poesia amorosa. Então, o Gregório de Matos ali escreve poesias falando das mulheres que ele amou, né, das paixões dele. Nós temos a poesia satírica. Na poesia satírica é onde o Gregório de Matos ele é conhecido, né? É dali que vem o apelido Boca do Inferno, porque na poesia satírica ele vai falar mal dos religiosos, que se aproveitavam da batina para fazer o que quiser. Ele vai falar dos ricos, que se aproveitam dos pobres. Ele vai falar dos pobres, que aceitam e abaixam a cabeça para os ricos. Ele vai falar mal dos europeus que estão morando no Brasil. Ele vai falar mal de todos, dos políticos, de pobres, ricos, e aí por diante. A poesia mais conhecida do Gregório de Matos é a poesia satírica. E ainda ele escreve essa poesia filosófica e religiosa, né? Muitas vezes refletindo sobre a vida ser passageira ou não. E nós temos também, na poesia religiosa, as poesias do Gregório de Matos como um pecador arrependido diante de Deus. Dentro daquilo que nós falamos de ideias, de linhas de pensamento, o Gregório de Matos está muito mais dentro do cultismo, né? Porque ele vai fazer umas escolhas vocabulares difíceis, ele vai ter cuidado na hora de escrever poesia, aquela busca de um soneto perfeito e aí por diante. Depois vem o grande representante do conceptismo, o Padre Antônio Vieira, que vai escrever os sermões. Então, o Padre Antônio Vieira ele não vai focar diretamente na poesia, mas em sim o sermão que ele fazia na igreja de domingo a domingo, ok? Aqui nós temos dois nomes de sermão, né? Sermão pelo bom sucesso das armas de Portugal contra as de Holanda, e o sermão da primeira dominga da quaresma. Tá, vejam, o que o Padre Antônio Vieira queria fazer com esse sermão? Levar as pessoas a ter alguma reflexão, ok? Eu até sempre gosto de contar do sermão que ele vai falar do dilúvio, e ele mostra que o dilúvio vem e cobre toda a terra, né? E mostrando isso, que o dilúvio veio e cobriu toda a terra, ele mostra que para Deus não existe diferença entre o rico e o pobre. Isso quer dizer que o cara que está ali assistindo a missa, que está assistindo o sermão, tem que chegar à seguinte conclusão: se eu estou aqui, sou dono de uma fazenda e tenho escravos, mas para Deus não existe diferença, isso quer dizer que Deus trata todos iguais. Então, o Padre Antônio Vieira, dentro dos seus textos, ele vai trabalhar muito mais essa reflexão, ok? Então, resumindo, barroco ou seiscentismo, uma literatura de 1600, com um fundo extremamente religioso, com textos feitos com extremo cuidado, né, com uma busca aí de palavras que são mais
perenes, palavras que estão mais próximos daquilo que são importantes para um poeta, e os grandes representantes do barroco no Brasil, Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira. Tudo bem? Obrigado, então, até a próxima.